Fala comigo, bando de motherfuckers no mercado financeiro. Bom, o negócio é o seguinte, eu sei que você não queria ver minha cara aqui, que você não estava me esperando, né? Mas não se engane, ainda é o mesmo canal. Hoje, né, fazendo uma breve substituição aí, então vamos aos recados. Não descuide do áudio. Bom, não descuide do áudio, tem microfone aqui, tô gravando aqui backup, tô gravando do celular, tô gravando desse aqui, não dá pra ver, mas tem um aqui atrás. Então o microfone não falta, né? Outro recado, né? Tem a área 51. Depois desse vídeo, pensei numa zoeira para falar, pensei em algo que seja produtivo, mas como hoje é sexta-feira, eu tenho que falar do que eu conheço, né? E o que eu faço? O que eu faço é day trade. Quando a gente vem para o mercado financeiro, isso de uma forma geral, não só no day trade, o que acontece é que você está num ambiente totalmente novo. Você está num ambiente que você não conhece. Só que tem algumas coisas que você traz da sua vida passada, que são algumas características que são comuns. Por quê? Porque é um ambiente onde tem seres humanos, e onde tem seres humanos, M acontece, né? Eu posso falar não sei se eu posso falar enfim, o que é importante? Você conhecer o ambiente, porque quando você conhece o ambiente, você conhece os atores, as pessoas que estão ali inseridas. Quem são as pessoas que estão no mundo real? Bom, você tem as pessoas honestas, basicamente as pessoas honestas e os aproveitadores. Se existem pessoas que se aproveitam a um nível de roubar um sabonete da sua casa, você acha que num ambiente onde você vai estar cercado de dinheiro, onde você trabalha com dinheiro, por dinheiro, pelo dinheiro, um pouco forçado, mas enfim, você entendeu? Você acha que não vai ter um monte de abutre, de aproveitador atrás de você, do seu suadinho dinheiro? Conhecer o ambiente, isso é um adendo que eu queria fazer. Na verdade eu fiz antes dos assuntos para falar, né? Mas assim, num mundo maravilhoso de unicórnios, onde você tem inclusive uma coisa que é muito comum, muito antiga e muito valiosa: o ouro de tolo. Bom, né? Fazendo essa ideia aí, esse disclaimer, você conhece o mundo maravilhoso dos games de rede social, né? Essa internet maravilhosa que está aí só para ajudar. Mas tem algumas coisas que são importantes que você vai precisar na sua jornada. E agora entra a parte séria do vídeo, sem a zoeira. Eu penso muito, são 4, 5 pilares do trade para você conseguir executar. Não são pilares, são apenas algumas coisas que você tem que ter consciência para saber o que buscar. Nesse ambiente que você está, nesse ambiente novo, o que você tem que buscar? Conhecer. E conhecer, você não vai conhecer sendo passivo nesse ambiente. Você precisa ser ativo, você precisa mostrar interesse, você precisa ir atrás, você precisa cavar para conseguir achar, não o ouro de tolo, obviamente. Mas o que buscar? Isso é que é o mais complicado. As pessoas não sabem, porque você não conhece esse ambiente. Quando você está no dia a dia operando, na prática mesmo, você tem algumas coisinhas que eu gosto de pensar para orientar. Se o seu objetivo é chegar nessa questão prática, você tem que conhecer como você vai ser como operador. Não o estrategista que está lá desenvolvendo estratégia, que está fazendo backtest, tudo, mas a pessoa que opera. Então tem alguns passos interessantes, né? O primeiro passo, na minha visão, é analisar. Você tem que ter uma boa análise. Por quê? Porque você depende disso para, no fim das contas, fazer ou não uma operação. Então você tem que saber analisar as coisas de uma forma coerente. Qual tipo de análise? Aí existem várias. Você vai pensar, eu vou ser scalper? Aí você cai. O que é scalping? Qual é a definição de scalping? Para quem? Depende. Qual que eu me identifico? Você vai buscar esse tipo de coisa. Normalmente você procura nas referências que você acaba encontrando no meio do caminho. E aí que vem a distinção de pessoas que te levam por um caminho menos sombrio e de pessoas que só querem se aproveitar de você. Como uma boa análise, essa é a parte onde você vê na rede social você vê muitos analistas e tal. Não é criticar analista, mas a parte da análise
ela é só o começo para quem realmente opera, né? Para quem tem o tal skin in the game, né? Você vai ter que analisar, você vai ter que identificar. Identificar o quê? Aquilo que a sua análise propõe que você identifique. Eu quero identificar rompimentos. A partir da análise você vai identificar os rompimentos. Depois desse rompimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em estruturar um trade para esse rompimento, que é o que eu quero operar. Estou dando exemplo de rompimento, pode ser outras coisas, lógico. Eu quero estruturar um trade. Como é esse trade? Você já fez o backtest, você já tem esses dados anteriormente, então você acaba sendo só o executor. Você não pode pensar isso na hora que for fazer o trade, tem que estar tudo planejado antes. Você nunca vai saber o que o mercado vai fazer, mas você usa a análise, identifica em cima daquilo que você estudou para estruturar um trade. Então analisar, identificar e estruturar um trade. Isso é muito importante. Mas isso não é tudo, né? Depois disso você tem que o quê? Você tem que acostumar. E como é que você acostuma? Executando. Então aí vem a parte de execução. Então se você, no começo, quando você já tem esses três, você acaba hesitando. Então você tem que criar o hábito de executar aquilo. Por quê? Porque aquilo já está testado. Não adianta você testar uma coisa, ter convicção que funciona, se você não vai usar aquela coisa. Você tem que testar e tem que pôr em prática. Se não pôr em prática, eu vejo muita gente fazendo isso. Você bota para teste, testa, dá super bem, na hora que vai botar na conta real o negócio não vai direito, a pessoa já abandona. Então você precisa de um tempo para desenvolver isso. E por último, eu acho que vem a parte de você aceitar. O que é você aceitar? Aceitar o resultado da operação. Ninguém sabe o próximo tick de qualquer ativo. Ninguém. Quem fala isso fala bobagem. Ou está querendo, né, alguma outra coisa. Mas não te passar uma informação decente. Não digo nem correta, decente. E não sabendo o próximo tick, você não sabe se a sua operação vai dar gain ou vai dar loss. Se você vai ser bem sucedido na operação, não tem como saber. É por isso que a gente se protege com o gerenciamento de risco. Ele estando adequado, e é ele que faz proteger o capital na hora que o negócio não está indo bem. Na hora que o mercado te dá uma semana ruim, ou até um mês ruim, que acontece. Quem não tem semana ruim, quem não tem mês ruim é quem não opera. Agora, para você aceitar o resultado de uma operação, aí vem a parte um pouco mais que pega um pouco mais embaixo. Por quê? Porque você tem que aceitar algo que você não sabe, mas isso é no começo. Então, se você analisou, identificou, você estruturou um trade, executou o trade e não aceita, é porque você não fez alguma coisa corretamente antes. Ou a sua análise está prejudicada, ou você está inseguro, os seus backtests não estão te passando segurança, porque eles têm que te passar segurança. Não adianta você fazer backtest se você não confia nele. Ele é que vai te dar segurança. Não importa, pode ser em Excel, pode ser como eu muito faço e até hoje, que é no papel. Eu gosto muito de ir anotando, eu sou mais rústico, digamos assim. Até pela minha ignorância. A gente tem que aceitar a ignorância e sempre melhorar um pouco com ela. Então é uma parte que eu estou buscando agora. Mas sempre deu muito certo, né? A gente fica um pouco receoso de mexer, mas a gente sabe que tem que mexer um pouco na estrutura das coisas para melhorar. A questão é, faça o backtest. Como? Tem várias formas de fazer. Seu backtest precisa de um gráfico parado? Pode ser com um gráfico parado? Precisa ser o gráfico rolando? Precisa ser replay? Quem opera fluxo provavelmente não vai ter como fazer sem ser um replay, ou fazer no dia a dia ali num simulador de mercado. E ainda assim, quando você pôr em prática, você nunca vai chegar em 100% do backtest. Sempre tem um fator humano, o fator da execução, o fator da internet, a plataforma, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas eu acho que o recado mais importante desse vídeo, que eu queria também fazer esse vídeo aqui, deixar alguma coisa interessante. Você pensar em analisar, identificar, estruturar um trade, executar o trade, você é só o executor disso. Na hora que está operando. E aceitar é a parte mais difícil. Nunca é confortável, nunca é 100% tranquilo. Perdi um dinheiro ali hoje e tô rindo. Não, isso é bobagem. Mas você tem que aceitar o resultado, porque você não sabe, você trabalha com probabilidade. Qualquer trader, seja discricionário ou não discricionário, todos eles vão trabalhar com probabilidade. Quem não trabalha com probabilidade aqui não vai para frente, né? Tudo probabilidade. Você não tem como eliminar o loss. Então, fica essa dica nessa intromissão de hoje aqui, né? Sobre pensar no seu caminho. Quem vai te dar uma boa análise? Qual caminho que vai me dar uma boa análise? Né? Eu vou ter condições de identificar um mercado? Vou ter uma leitura boa?
né? Vou conseguir ter uma base boa para estruturar trades? Aí vem a parte pessoal, que é o quê? A parte da mente, que é você executar a coisa e aceitar o resultado, que é a parte mais complicada e que faz muita gente perder o controle, seja por ignorância, no bom sentido, que a pessoa não conhece, né? Ainda, mas você tem que aceitar que você é ignorante em algumas coisas. Todo mundo é ignorante em alguma coisa, sempre tem algo para melhorar. Se você acha que não tem, provavelmente você acha errado. Essa é a verdade. Aceite suas limitações, busque, como diria o ET Bilu, busque o conhecimento, mas busque o conhecimento em alguns locais que tentam te levar para algum caminho melhor, sabe? Não em busca do ouro de tolo, que isso engana muita gente, né? Bom, e assim eu termino a minha participação nesse vídeo maravilhoso de sexta-feira. Você que ficou aí até agora aguentando a minha cara e provavelmente tendo que aturar as piadas sem graça do João no chat, né? Aproveita aí o fim de semana, não faz besteira, né? A gente não pode sair por causa da situação. Não perca o controle, segunda-feira estamos de volta, é isso aí, fui! Obrigado, amor. Digo, produção. É sério isso?